A noite chega, né? A escuridão toma conta de tudo, e a cidade, que antes estava cheia de vida, agora parece um deserto silencioso. O asfalto, igual um tapete preto sem fim, se estende à nossa frente. É como se a estrada fosse um portal para o desconhecido, um caminho que nos leva para longe da segurança da luz, os faróis dos carros rasgando a escuridão, mostrando só pedaços da estrada. Cada curva, cada sombra, esconde um mistério, uma história não contada. E lá no meio das sombras, algo se mexe. É quase imperceptível, mas está lá, uma presença que nos observa. Uma figura magra, toda de branco, do nada, aparece na beira da estrada. Ela parece flutuar, como se não pertencesse a este mundo. É ela, a mulher de branco, um fantasma que assombra as estradas do Brasil e do mundo inteiro. Sua presença é um lembrete constante dos perigos que espreitam na escuridão. O nome dela? Só de sussurrar já arrepia a espinha. É como se o próprio ato de falar sobre ela pudesse invocá-la. Histórias contadas ao pé do fogo, sabe? Com aquele frio na barriga. Cada relato é mais assustador que o outro, e a lenda cresce a cada nova versão. Ela é mais que lenda. É um aviso, um mistério, um terror da noite. Sua figura é um símbolo dos nossos medos mais profundos, daqueles que não podemos explicar. A lenda da mulher de branco, gente, é um caminho de medo que atravessa países e culturas. Não importa onde você esteja, a história dela sempre encontra um jeito de chegar até você. Em cada canto do mundo, motoristas contam sobre encontros arrepiantes com essa aparição. Cada relato é uma peça de um quebra-cabeça que nunca se completa. Mas o que será que faz essa figura ser tão assustadora em todo lugar? Será a sua aparência etérea, quase irreal? É a aparência de fantasma? Aquele vestido branco, sempre manchado de algo que parece sangue, e os olhos vazios que parecem olhar diretamente para a sua alma. O mistério que a cerca. A história de como ela morreu, sempre envolta em tragédia e dor, que varia de lugar para lugar, mas sempre com um final trágico. Ou a promessa de tragédia que vem junto com ela? Dizem que quem a vê está destinado a sofrer um acidente ou encontrar a morte de forma misteriosa. Aqui no Brasil, a lenda da mulher de branco se mistura com o que a gente conhece, com o folclore da nossa terra. Ela é uma parte viva das nossas histórias, um eco dos nossos medos ancestrais. De norte a sul, as histórias sobre essa figura fantasmagórica correm soltas. Cada região tem a sua versão, cada uma mais assustadora que a outra. E o mais incrível, em cada lugar, ela muda um pouco, como se espelhasse as crenças e os medos de cada cantinho do país. É como se ela fosse um reflexo das nossas próprias inseguranças. Mas tem uma coisa que nunca muda: o medo que ela bota em todo mundo. Não importa onde você esteja, a sensação de terror é sempre a mesma. Se preparem para mergulhar na lenda da mulher de branco, uma viagem pelos caminhos escuros da alma, onde o medo e a superstição se encontram. É uma jornada que nos faz questionar o que é real e o que é apenas fruto da nossa imaginação. Apertem os cintos, segurem o volante firme, porque essa vai ser uma viagem inesquecível pelo lado obscuro das estradas. Uma viagem que nos leva ao encontro dos nossos próprios medos e talvez nos ajude a enfrentá-los. Toda lenda tem um começo, né? Um ponto de partida que pode ser na história, numa tragédia ou até mesmo no medo. E a mulher de branco? Ah, essa aí tem raízes profundas que se espalham por diferentes culturas e tempos. Uma das versões mais antigas da lenda vem lá da Europa medieval. Naquela época, se você visse uma mulher de branco, meu amigo, era sinal de morte, e pior, geralmente a morte de uma criança. Essa crença, junto com a alta mortalidade infantil da época, ajudou a mulher de branco a ser vista com essa aura de tragédia. As histórias se espalhavam rapidamente, e a figura da mulher de branco se tornava cada vez mais temida. Os séculos passaram, e a lenda atravessou o oceano, chegando aqui no Brasil com os portugueses. E aqui no nosso solo,
Ela se espalhou com tudo. No Brasil colonial, as estradas eram perigosas e isoladas, um convite ao perigo. Os viajantes se arriscavam por caminhos escuros, cercados pela mata fechada e por perigos que nem imaginavam. E foi nesse cenário de medo que a mulher de branco ganhou força, representando os medos reais e os que estavam só na imaginação de quem se aventurava longe da cidade. A lenda se alimentava de histórias de viajantes perdidos na mata, de mulheres que morriam no parto em lugares isolados, de acidentes terríveis em estradas desertas. Cada tragédia real, por mais triste que fosse, acabava reforçando a crença na mulher de branco, fazendo dela uma presença constante no imaginário do povo. E assim, a lenda foi se moldando e se adaptando aos tempos e lugares, sempre carregando consigo um misto de medo e fascínio. A lenda da mulher de branco não é apenas uma história de terror, mas também um reflexo das ansiedades e medos de diferentes épocas. Ela nos lembra de como as histórias podem atravessar fronteiras e se transformar, ganhando novos significados ao longo do tempo. E mesmo hoje, em pleno século XXI, a mulher de branco continua a ser uma figura presente em nosso imaginário. Seja nas histórias contadas ao redor da fogueira, nos filmes de terror ou nas lendas urbanas, ela permanece viva, assombrando e fascinando gerações. A lenda da mulher de branco é um lembrete poderoso de como o medo pode se enraizar profundamente em nossa cultura, transformando-se em histórias que perduram por séculos. E assim, a mulher de branco continua a caminhar pelas estradas escuras, sempre à espreita, sempre pronta para nos lembrar de nossos medos mais profundos. Então, da próxima vez que você estiver em uma estrada deserta à noite, lembre-se da mulher de branco. Ela pode estar mais perto do que você imagina, esperando para contar sua história e perpetuar a lenda que atravessa gerações. E assim, a lenda da mulher de branco continua a viver, alimentada pelo medo e pela curiosidade, sempre presente nas sombras das estradas desertas e nas histórias sussurradas ao pé do ouvido. Cada nova geração adiciona suas próprias histórias e medos à lenda, mantendo-a viva e pulsante. E assim, a mulher de branco continua a ser uma figura enigmática e assustadora, sempre pronta para nos lembrar de que, no fundo, todos temos nossos próprios medos e lendas pessoais. E assim, a lenda da mulher de branco se perpetua, um eco do passado que ressoa no presente, sempre pronta para nos lembrar de que, às vezes, o medo é a lenda mais poderosa de todas. No Brasil, com essa mistura cultural que a gente tem, a lenda da mulher de branco ganhou diferentes versões fascinantes. É como se cada região do país tivesse dado o seu toque especial na lenda, adicionando elementos da cultura local, crenças antigas e histórias regionais únicas. No Sudeste, por exemplo, a mulher de branco é quase sempre relacionada à figura da noiva que foi abandonada no altar, em um momento de grande tristeza. Dizem que ela vaga pelas estradas vestida de noiva, buscando se vingar do noivo que a deixou na mão, em um ato de desespero. Já no Nordeste, a lenda se junta com a crença em seres sobrenaturais, como a pisadeira e a mãe d'água, figuras místicas da região. Por lá, a mulher de branco pode ser um espírito vingativo que castiga homens infiéis ou que protege as crianças recém-nascidas e as cachoeiras sagradas. No sul do país, a pegada dos imigrantes europeus se mistura à lenda, criando uma nova dimensão. A mulher de branco aparece como um fantasma ligado à morte e ao além. Em algumas regiões, ela é vista como um espírito que guia as almas dos mortos para o outro lado, em uma jornada final. A riqueza de detalhes e as diferentes interpretações da lenda só mostram a força que a mulher de branco tem no imaginário do brasileiro, sempre presente. Ela faz parte da nossa cultura, um reflexo dos medos, crenças e superstições que estão presentes na nossa sociedade, desde tempos antigos. E não pense que a lenda da mulher de branco é só história para boi dormir, não. Essa lenda tem raízes profundas,
e é contada de geração em geração, sempre com novos detalhes que arrepiam até os mais céticos. Ao longo dos anos, muita gente jura ter encontrado essa entidade fantasmagórica nas estradas do Brasil. São relatos que vêm de todas as partes do país, de norte a sul, de leste a oeste. Motoristas, viajantes, moradores locais, todos afirmam ter visto a figura magra e fantasmagórica em estradas desertas, encruzilhadas e lugares que, veja só, foram marcados por tragédias. Dizem que ela aparece especialmente em noites de lua cheia, quando a escuridão é quebrada apenas pelo brilho pálido da lua. Teve um caminhoneiro, viajando pela Dutra, que contou ter dado carona para uma mulher vestida de branco em uma noite daquelas, chuvosa. Ele descreveu a sensação de frio que tomou conta do caminhão assim que ela entrou. Ela entrou no caminhão e durante a viagem inteira ficou calada, com o rosto coberto por um véu. O caminhoneiro tentou puxar conversa, mas ela não respondeu, apenas olhou para a frente, imóvel. Quando chegou no destino que a mulher indicou, o caminhoneiro olhou para o banco do passageiro e... cadê a mulher? Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Vazio. Assustado, ele pisou fundo no acelerador e nunca mais parou para dar carona naquela estrada. A experiência o deixou marcado para sempre, e ele conta essa história para todos que encontra. Em outra história, um grupo de amigos viajava de carro por uma estrada no meio do nada quando viram uma mulher de branco no acostamento. Eles estavam voltando de uma festa e, apesar do cansaço, decidiram parar para ajudar. Preocupados, pararam para ajudar, mas a mulher só olhou para eles com uma tristeza enorme e, do nada, sumiu no meio da mata. Eles ficaram paralisados, sem saber o que fazer, e decidiram seguir viagem, mas a imagem daquela mulher nunca saiu de suas mentes. Os amigos nunca conseguiram explicar o que aconteceu. Até hoje, quando se reúnem, relembram aquela noite e o mistério que presenciaram. Esses relatos, mesmo que a gente não possa provar, deixam a lenda da mulher de branco ainda mais forte e aumentam o medo que ela causa. Cada nova história adiciona um novo capítulo a essa lenda que parece nunca ter fim, mantendo viva a tradição de contar histórias de arrepiar.